Há pouco mais de uma semana, uma pesquisa de patronos que ajuda a decidir alguns dos vídeos mensais concluiu com uma mensagem decisiva de que eles queriam um vídeo sobre canhões de navios de guerra na Segunda Guerra Mundial, semelhante ao que fiz sobre canhões antiaéreos. Na época pensei que seria interessante e relativamente fácil, pois já tinha feito o trabalho pesado criando as planilhas e fórmulas, então certamente só precisaria inserir os dados. E veremos como vai, cuspiremos os resultados, colocaremos todos em um gráfico bonito e organizado, e então eu poderei dizer quais armas são melhores que as outras, mas oh, como eu estava errado. Você vê, acontece que é realmente muito difícil quantificar canhões de navios de guerra de uma maneira que realmente não é quando se trata de canhões antiaéreos, e espero que durante este vídeo você veja o que eu quero dizer, bem como ver quais foram os resultados, e então você pode obviamente me dizer nos comentários se concorda ou discorda deles. Então, para isso, deixe-me explicar um pouco sobre a técnica, porque é a mesma técnica que usei quando estava avaliando os canhões antiaéreos, mas não expliquei isso particularmente muito naquele vídeo. Então eu sei que alguns de vocês perguntaram, mas desde então, efetivamente o que eu faço é criar uma tabela de planilha, eu insiro todas as variáveis que estamos olhando, então coisas como taxa média de disparo da arma, peso do projétil, neste caso, bem, isso era o mesmo para os canhões antiaéreos, e então você tem que começar a decidir o que é importante para um encouraçado, porque, por exemplo, a capacidade de perfuração de armadura em uma arma antiaérea não é realmente tão importante, mas é muito importante para uma arma de encouraçado, e uma vez que você inseriu todos esses dados em sua planilha, você então tem que encontrar uma maneira de comparar cada um desses valores, uns contra os outros, mas de uma maneira que produza um resultado, é consistente em valores, porque, claro, vamos dizer algo como taxa de fogo é medida em rodadas por minuto peso do projétil, é medido em quilogramas, ou libras, alcance é medido em jardas e assim por diante. E cada um desses valores é incrivelmente diferente. Você sabe que o alcance é medido em dezenas de milhares de jardas, peso do projétil é medido em milhares de libras ou centenas de quilos. E a capacidade de perfuração de armadura é medida em polegadas de 1 ou 2 dígitos e, claro, é tudo muito móvel, porque a penetração de armadura obviamente acabará tendendo a nada, enquanto alcance bem, até mesmo a arma de encouraçado da Segunda Guerra Mundial de menor alcance ainda terá uma distância mínima de bem mais de 20.000 jardas. Então, como você traz tudo isso para a coerência? Bem, a fórmula que eu usei é a seguinte para cada linha, que obviamente define vários resultados. Você calculou que é o valor mínimo e máximo, e então isso te dá o alcance. Então, por exemplo, digamos que o alcance máximo das armas, o valor mínimo absoluto era de 24.000 jardas, o valor máximo absoluto era pouco mais de 46.000 jardas, embora em 2 tabelas separadas, então explicarei isso mais tarde, mas em qualquer caso você pode então calcular qual é o alcance, você também pode então calcular a média que está envolvida para aquele conjunto de dados específico, e então apliquei uma fórmula que era basicamente qual era o resultado para aquela arma específica. Então, se estamos usando o alcance e pegamos, digamos, um dos modelos anteriores de canhões americanos de 14 polegadas, do tipo que você encontraria em um navio de guerra da classe Pennsylvania, por exemplo, descobriu-se que a variante modificada da Segunda Guerra Mundial tem um alcance máximo na elevação máxima de 34.300 jardas. Então, disso você subtrai o alcance mínimo que está envolvido no conjunto de dados, e então você divide tudo isso pela diferença entre os valores máximo e mínimo absolutos dentro do conjunto de dados inteiro. Agora, o que isso faz é efetivamente retirar o valor mínimo, então você tem sua diferença entre máximo e mínimo e onde essa figura específica que você está analisando se encaixa nisso. Então você criou uma figura de 0 a algo, e ao dividir pelo total, você obviamente obtém uma porcentagem que pode então multiplicar por 10, arredondar para uma casa decimal, e o que você efetivamente estabeleceu é onde, nesta escala que você criou, essa figura específica se encaixa em uma escala de 1 a 10,
Então, para ajudar com essa explicação, vamos usar números completamente arbitrários e diremos que os valores máximos e mínimos de penetração para projéteis perfurantes de armadura eram, digamos, 20 polegadas e 10 polegadas. Então você tem uma arma dentro do seu conjunto de dados que você está analisando e a penetração de armadura de seu projétil é de 15 polegadas. Então você subtrai 10 das 15, o que te dá 5. Então você olha para a diferença geral, que é 10. Logo, 5 sobre 10. Multiplique 0,5 por 10 para voltar a 5 e obter uma pontuação de 5 em 10. O que faz todo sentido porque, claro, 15 fica exatamente entre 10 e 20, então se sua penetração de armadura de 20 polegadas é obviamente seu 10 em 10 porque é uma escala relativa e sua penetração de armadura de 10 polegadas é 0 em 10, é a arma mais fraca. Bem, então sua penetração de 15 polegadas é 5 em 10 porque está no meio do caminho. Agora, o que isso significa, claro, é que se você tem uma arma que está se saindo bem fora dos parâmetros de um jeito ou de outro, todo mundo se desloca para cima ou para baixo na escala. Um pouco por causa disso, mas é por isso que você tem grandes conjuntos de dados. E também pode refletir o quão boa uma arma é se supera completamente todos os outros, ou de fato o quão ruim uma é se faz todos os outros parecerem bons. Em comparação consigo mesma, então isso lhe dá um ponto de dados, seja o alcance da arma, a capacidade de penetração de armadura da arma, etc. E então, uma vez que você adicionou todos os vários critérios que está medindo, você pode então calcular a média dos números para as várias pontuações que cada arma recebeu, resultando em uma pontuação média geral que é comparada com as outras armas. Agora, há 2 pontos importantes a serem observados aqui. Um é quais variáveis você está medindo. Isso é obviamente muito importante, porque se você está medindo algo que na verdade não tem nada a ver com o quão boa a arma é ou não, então isso poderia complicar e distorcer seus resultados. Mas também você tem que levar em conta o quão importante é cada coisa que você está medindo. Agora, isso é interessante porque tanto quanto, talvez até mais do que as variáveis que você escolhe medir em primeiro lugar, o quanto você pondera cada variável é talvez a maior oportunidade para o viés pessoal se infiltrar. Então, por exemplo, muitos de vocês saberão que eu não costumo valorizar números de alcance que estão bem acima de 30 mil jardas. Um pouco acima está bom, mas aqueles de vocês que assistiram meus vídeos por tempo suficiente saberão que, devido à simples matemática e física, é quase impossível acertar um oponente manobrando a uma distância muito além disso. Então, para engajamentos de encouraçado contra encouraçado, pessoalmente eu não vejo realmente o ponto de ser capaz de atirar 45 mil jardas por si só, e então seria relativamente fácil para mim virar e dizer, na verdade, sabe de uma coisa? Eu vou limitar a importância do alcance, então talvez eu vá impor alguma distinção arbitrária que eu inventei, como digamos 32.500 jardas, e dizer, certo, qualquer coisa que possa alcançar esse alcance recebe uma pontuação de 10, porque, sabe, alcançou o alcance efetivamente máximo possível, e qualquer coisa que não possa alcançar isso, obviamente receberá uma pontuação menor com base nas fórmulas, porque ainda há alguma margem de alcance útil restante. Mas, claro, isso seria em grande parte arbitrário da minha parte. E, segundo, é muito fácil se tornar estreito e obstinado ao atribuir uma importância a uma variável como essa, porque, claro, você pode ter uma reação instintiva ou uma teoria ou hipótese sobre por que algo não se encaixa particularmente em uma equação, como, por exemplo, minha opinião sobre o alcance, mas se você for honesto consigo mesmo, tem que parar e pensar, ok, mas isso é um aspecto muito particular disso. E agora você pode estar pensando, o que você quer dizer com isso, bem? Sim, eu ainda defendo a ideia de que você provavelmente nunca vai acertar muito além de 30 mil jardas, porque, como eu disse, o inimigo pode simplesmente manobrar para sair do caminho se estiver observando seus flashes de cano, mas a capacidade de alcance geral de uma arma
tem muito mais a ver com outros fatores, porque se uma arma pode, digamos, alcançar até 30.000 jardas a 30 graus de elevação, então seus projéteis vão seguir um certo caminho de voo balístico, e isso significa que no final eles vão estar mergulhando bastante, mas também você vai ter que elevar mais para alcançar alcances de batalha mais razoáveis, digamos 20 a 25 mil jardas. E isso vai afetar a capacidade do seu projétil de perfurar a armadura de alguém, porque o ângulo de incidência vai ser maior. Mesmo que você tenha uma arma que possa disparar até 45 mil jardas, provavelmente nunca acertará nada nessa distância. Porém, essa arma estará disparando em distâncias mais próximas, como 20 ou 25 mil jardas. Praticamente falando, comparado com um projétil de alcance muito mais curto em linha reta. Obviamente não será assim, terá alguns graus de ângulo, mas vai entrar em um ângulo muito mais raso, o que vai melhorar sua capacidade de perfurar a armadura do cinturão. Existem outras variáveis que podem afetar a trajetória do projétil, mas essa é uma das mais significativas. E então ter uma arma de longo alcance por si só de repente não parece tão ruim. Agora, novamente nesta hipótese ou consideração que apresento para você, você vai estar olhando para uma situação onde ambos os navios ainda estão se engajando no suporte um pouco mais prático de 20 a 25 mil jardas. Eles não estão explorando a capacidade de enviar seus projéteis muito mais longe por si só, mas estão explorando a capacidade que ter esse potencial lhes dá para se sair melhor ou pior, dependendo da arma, em distâncias muito mais próximas. E agora, de repente, construir um argumento para dizer, bem, na verdade, a distância é importante, porque a distância em si é apenas uma distância, como você a usa é completamente diferente. Usar uma arma de longo alcance para tentar acertar pessoas a uma distância muito grande é, francamente, um pouco idiota, na minha opinião. Mas isso se deve à sua escolha, não à capacidade da arma em si. Por outro lado, se você usar essa arma de longo alcance para atirar em alguém em um estilo de apontar e clicar a curta distância, novamente, essa é uma escolha que você tem, mas é apenas uma escolha possível porque sua arma tinha essa capacidade de alcance excessivo em primeiro lugar. E isso, efetivamente, espero que você possa entender, é o que eu quero dizer ao considerar todas as variáveis e não permitir que seus próprios preconceitos pessoais digam certo. Acho que isso é menos importante ou acho que isso é mais importante, então vou atribuir algum fator de escala a isso para fazer com que afete a fórmula, mais ou menos. Então você pode ficar tranquilo que para isso e o vídeo da arma antiaérea antes, eu não permiti que isso acontecesse. Eu não dei nenhum modificador a qualquer uma das pontuações. Eu simplesmente apresentei cada uma delas como uma pontuação de e todas têm igual peso quando se trata do cálculo final. Diferente da arma antiaérea. Vídeo, as armas dos navios de guerra, embora tenham um pró, e também uma pontuação de prós e contras, na maior parte, esses são apenas bastante médios. Só fiz anotações específicas ou alterações específicas na pontuação de prós e contras quando uma arma de navio de guerra tem um recurso muito, muito notável que é para a sua vantagem ou para a sua desvantagem. E existem muitos bons motivos para isso. Relativa falta de listagens de prós e contras, mas duas das maiores são, em primeiro lugar, simplesmente colocando as armas de navios de guerra na Segunda Guerra Mundial eram uma tecnologia muito mais madura do que as armas antiaéreas eram. Armas antiaéreas nem mesmo existiam até a Primeira Guerra Mundial. E nenhuma das armas antiaéreas que prestaram serviço na Segunda Guerra Mundial realmente tinha muita, se alguma, conotação com os esforços muito primitivos que foram feitos no início, meio e até na última parte da Primeira Guerra Mundial. Até mesmo o pompom era uma variante muito mais avançada do original de 2 libras, que surgiu no final dos anos 10 e início dos anos 20. E, assim, várias nações tiveram algumas dificuldades bastante interessantes, ou mesmo vantagens com armas antiaéreas. A essa altura não chega a surpreender. Por outro lado, o grande canhão de batalha que dispara projéteis com ranhuras. Bem, isso já existia no ponto em que estamos falando na Segunda Guerra Mundial por bem mais de meio século. Então, embora haja muita variabilidade nas capacidades das armas, etc., etc., a maioria das nações pelo menos tem alguma ideia de como construir uma arma de navio de guerra meio decente e
Assim, como resultado, não há muitos prós e contras absolutos quando se trata de muitas dessas armas fora dos índices de desempenho mensuráveis. Agora, eu posso ouvir alguns de vocês dizendo bem, e quanto a algo como, digamos, os primeiros padrões dos Estados Unidos da América com suas armas agrupadas muito perto uma da outra, e isso afetando sua precisão, ou a prática britânica de ter seus depósitos para as cargas e as salas de munição na alinhamento oposto ao que a maioria de todos os outros fez, e assim por diante. Sim, essas são questões que poderiam ser abordadas e quantificadas em prós e contras. No entanto, isso é sobre as armas, não sobre todo o sistema de armas. Então, onde seus depósitos estão organizados, isso faz parte do seu sistema de armas geral. Se você empilha suas armas muito perto uma da outra, ou as espalha muito, isso é uma questão a ver com o design da sua torre. Na verdade, não tem nada a ver com o valor da própria arma, porque essa arma pode ser colocada em outras situações. E, de fato, em vários casos foi colocada em outras situações diferentes, montagens diferentes, navios, etc., onde ela teria um desempenho diferente, com base no ambiente em que foi colocada. Mas se você simplesmente tirasse essas armas desses diferentes navios e as alinhasse separadamente nos campos de teste, elas têm um desempenho central subjacente sobre o qual você pode construir um sistema de armas realmente muito bom, ou pode comprometê-lo e fazer um sistema de armas pior. Mas de qualquer maneira que você faça isso, isso é com você, isso não tem nada a ver com a capacidade básica real da arma, mas é claro que é inevitável que alguns problemas ainda vão ser afetados por fatores externos além da própria arma. Por exemplo, o grande elefante na sala seria o alcance. A maioria das armas provavelmente poderia atirar muito mais longe se fossem permitidas a elevar mais alto, mas muitas torres simplesmente não permitiriam que você elevasse além de um certo ponto, e de fato algumas delas foram modificadas no período entre guerras para permitir que as armas se elevassem mais, para que pudessem ter um alcance maior. Agora, isso é um fator definitivo em como a arma vai se comportar, mas também é estritamente baseado no desempenho da arma, ou tem algo a ver com a torre? Bem, eu acho que nesse caso particular, quando se trata de alcance, acaba sendo um pouco de ambos, mas você não pode necessariamente extrair um do outro, e então, você sabe, provavelmente deveria ser incluído, porque no final das contas, enquanto estamos olhando principalmente para a capacidade da arma, e como dissemos antes, não a capacidade de todo o sistema de armas como um todo, também estamos tentando chegar a algum tipo de indicação prática do que essas armas teriam feito e como teriam se comportado uma em relação à outra se tivessem se enfrentado em combate real na Segunda Guerra Mundial, e não apenas uma espécie de vaca esférica em um cenário de vácuo perfeito. Então, com tudo isso fora do caminho, você pode estar perguntando por que ainda achou que essa era uma decisão particularmente difícil de tomar. Bem, é simplesmente o fato de que os humanos, neste caso particular eu, ainda estão no comando de quais variáveis colocar, mesmo que não estejamos permitindo que nenhuma variável em particular tenha mais ou menos viés do que outra. E isso significa que você pode começar com o que parece ser uma boa ideia, e então ela cospe um monte de resultados, e você olha para isso e diz, não, não, tem algo errado aqui, tem algo muito errado aqui, e eu não gosto disso, e não é só que eu não gosto, eu sei por um fato que este resultado está objetivamente errado. Então, vamos passar pelos dados das 3 iterações que eu acabei tendo, e você verá o que aconteceu. Então, o primeiro conjunto de dados, o formato original que eu ia usar para tentar determinar quais eram as melhores e piores armas de navio de guerra, era o seguinte. Os elementos que descreverei são as partes inalteradas. Primeiro, decidi dividir as armas em 2 grupos. O motivo disso é que efetivamente havia 2 gerações de armamentos presentes nos navios de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Existem o que eu defini como armas pré-1930 e pós, 1930, ou, em uma variante mais bruta, armas da Primeira Guerra Mundial. E armas mais modernas, e decidi que seria injusto agrupá-las todas em uma grande pilha, porque existem algumas armas verdadeiramente excelentes da época da Primeira Guerra Mundial.
ou armas pré-1930, eu acho. E também existem algumas armas pós-1930 realmente relativamente ruins, mas simplesmente por causa da mudança tecnológica envolvida, algumas armas realmente boas podem ser negligenciadas se você estiver olhando, digamos, as coisas pré-1930, e algumas das armas não tão boas da era pós-1930 podem acabar parecendo um pouco mais positivas do que realmente eram na realidade. Então, depois de fazer essa divisão, inicialmente decidi caracterizar cada arma pelo seguinte: sua taxa média de disparo. Isso não seria a taxa máxima de disparo. Isso seria o que os vários documentos disseram que era a taxa de disparo esperada, ou se existiam diversas taxas de disparo previstas. Eu escolhi um número no meio de tudo isso. Por que incluir a taxa de disparo quando essa é a taxa típica em qualquer engajamento? Independentemente da velocidade teórica de disparo das armas, levava cerca de 1 minuto. Bem, sim, essa é a realidade da maioria das guerras navais. No entanto, uma vez que você chega nas etapas finais de um combate naval específico, com armas de navio de guerra, é quando a taxa de fogo realmente se torna bastante importante. Então, para dar aqueles golpes mortais, após estabelecer o alcance, é crucial emboscar e surpreender o inimigo, como no caso de Washington versus Kirishima. A taxa de fogo é essencial para garantir que você os atinja com força e certifique-se de que eles fiquem no chão. E também a taxa geral de fogo, muito parecido com o alcance que discutimos anteriormente. Pode ter efeitos secundários interessantes porque sim, você pode ter uma taxa de fogo muito maior do que um disparo por minuto. A taxa de fogo pode se aproximar de um disparo por minuto. No entanto, quando você tenta manter uma taxa de fogo de cerca de um disparo por minuto, que é a média em um combate naval típico, se você está confortável dentro de suas capacidades para... Se você o fizer, então terá um tempo relativamente simples, enquanto se estiver apenas raspando dentro de suas capacidades para manter essa taxa de fogo. As chances de algo dar errado são realmente muito maiores. Então, a taxa de fogo definitivamente está aí. Então, você tem o peso do projétil. Agora, o peso do projétil, novamente, é um tanto importante, porque no final do dia, esse projétil vai cair a bordo, vai carregar uma certa quantidade de energia cinética. E um projétil mais pesado vai ter mais energia cinética e mais momento viajando na mesma velocidade do que um projétil mais leve. Também um projétil mais pesado vai reter sua energia melhor durante todo o seu regime de voo, então vai acabar em distâncias mais longas com um pouco mais de poder de impacto, o que obviamente é uma coisa boa, e a pura massa do projétil vai ser refletida em quantos fragmentos dele vão ficar voando dentro do navio, alvo se conseguir acertar, e então detonar um projétil relativamente leve só pode enviar tanto metal, um projétil mais pesado, assumindo que tem uma carga de ruptura decente, pode enviar muito mais metal e assim fazer muito mais danos. Então é por isso que o peso do projétil está aí, o alcance tem que estar aí. Já passamos pelo alcance como um exemplo anterior, então não vou falar muito mais sobre isso, mas basta dizer, você sabe se pode ou não acertar um alvo. Um dado alcance é bastante importante, e uma vez que você ultrapassa um certo alcance, ter um alcance extra longo te dá capacidades adicionais. Penetração de armadura. Agora essa é uma divertida. Onde você mede a penetração da armadura? Você mede na boca do cano. Isso pode favorecer injustamente armas de alta velocidade, com projéteis mais leves. Você mede no final do seu alcance quando o projétil basicamente está apenas caindo na água e você não pode atirar esse projétil mais longe. Novamente, pode ser um fator útil para determinar a energia retida, mas dá aos projéteis mais pesados uma certa vantagem. Ao analisar as coisas de forma realista, provavelmente não acertará nada. Então, é necessário encontrar um meio termo. Isso realmente importa? E eu decidi ir com qual é a capacidade de penetração de armadura de um projétil disparado daquela arma a 20.000 jardas, porque todas as armas poderiam alcançar 20.000 jardas. E 20.000 jardas é uma distância bastante razoável para acertar seu alvo. E então parece um bom valor se você pode verificar em todas as armas e dizer, bem, relativamente falando, a uma distância de batalha decente, esta é a capacidade desta arma em relação a estas outras armas.
Então, isso está lá agora. Eu também incluí taxa de elevação e taxa de treinamento, porque muitas dessas armas têm que ser recarregadas a zero ou ângulos muito baixos. Então, se você está envolvido em um tiroteio de longo alcance, quão rápido você pode fazer essa arma descer para ser recarregada e depois levantá-la novamente para atirar pode ser um fator determinante no resultado da batalha. Então, a taxa de elevação parece razoável para colocar na taxa de treinamento. Então, é assim que rápido as armas podem girar em direção ao alvo. Em certas situações, especialmente em combates de curta distância ou emboscadas, pode ser crucial. Mas também, de forma mais geral, quanto mais rápido as armas podem treinar, mais facilmente e mais rapidamente podem se adaptar às mudanças de circunstâncias, seja se descobrir que sua estimativa de direção do seu navio-alvo após os primeiros salvos estava terrivelmente errada, ou se você precisa mudar de alvo, então a taxa de treinamento foi incluída e, finalmente, antes do vantagens e desvantagens um tanto arbitrárias. O peso da carga explosiva e a carga explosiva é, em um projétil perfurante de blindagem, a quantidade de explosivo que está realmente naquele projétil. Agora, por que isso é importante? Bem, a quantidade de explosivo presente tem algumas influências principais sobre o quanto de dano você causa. Primeiramente, sabe, é um grande pedaço de explosivo. Eu não acho que alguém queira estar perto 10, 20, 30 ou mais libras de explosivo de alta potência. Quando detona, isso geralmente não é conhecido por ser bom para a sua saúde, e nem para a saúde de qualquer sistema nas imediações, seja ele particularmente delicado ou não. Então, o simples efeito da explosão desse projétil aumenta em um grau com a quantidade de explosivo. Isso chegou agora, obviamente, graças a coisas como a lei do cubo do quadrado, à medida que o elemento explosivo se expande para um espaço cada vez maior, obviamente há cada vez mais espaço para ocupar e, portanto, não é uma progressão linear. Se você detonar 10 libras de explosivo e depois detonar 20 libras de explosivo, você não vai obter o dobro do dano ou não vai obter a mesma quantidade de dano a 2 vezes a distância. E haverá um fator limitante aí, mas ainda vai causar mais dano porque é o dobro da quantidade de explosivo. Então isso é uma coisa a considerar. A outra coisa a considerar está um pouco relacionada ao peso do projétil, que é que esses fragmentos de projétil, quando o projétil explode, são propulsionados. Ok, em parte pela energia cinética dos projéteis que foram disparados e estão chegando a bordo do navio, mas em grande parte pela explosão de a carga explosiva, e se você tem uma pequena carga explosiva, então ela só pode transmitir uma certa quantidade de energia cinética para esses fragmentos, e, portanto, eles só podem causar uma certa quantidade de dano. Se você tem uma carga explosiva maior, então, obviamente, há mais energia para ser transmitida para esses fragmentos, então eles causarão mais danos. Portanto, ter uma grande carga explosiva geralmente é uma coisa boa, desde que não comprometa a capacidade geral de perfuração de armadura do projétil em primeiro lugar. Então esse é o critério final pelo qual estamos julgando isso. Agora, quando se trata de alguns dos detalhes mais finos dentro desses fatores, como a comparação é entre canhões de navios de guerra da Segunda Guerra Mundial, estamos usando as versões desses canhões específicas desse período. Agora, para as armas pós-1930, isso não importa, porque essa é a versão. Mas para as armas pré-1930, isso importa porque, por exemplo, ao analisar as capacidades das armas americanas de 14 polegadas, incluindo os modelos mais antigos, que estavam nos Pennsylvanias, por exemplo, e modelos mais recentes que você pode encontrar em algo como, digamos, os Tennessees, bem, eles têm duas fases distintas de existência e a versão disso que é encontrada em sua forma da Primeira Guerra Mundial, com conchas da era da Primeira Guerra Mundial e assim por diante, é distintamente menos capaz do que as versões reformadas e retrabalhadas dessas armas na Segunda Guerra Mundial. Então você tem que levar a variante da Segunda Guerra Mundial, porque essa é a que realmente teria sido disparada, e de fato, como um monte de couraçados japoneses descobriram que o Estreito de Surigao foi disparado durante o conflito, da mesma forma você tem coisas como o canhão de 14 polegadas na classe Kongo e também na classe Fusunisei, embora eles realmente não tenham feito muito com eles. Isso também foi modificado na guerra. O canhão britânico de 15 polegadas tinha um conjunto diferente de conchas e características de desempenho na Primeira Guerra Mundial em comparação com a Segunda Guerra Mundial. É o único canhão que aparece em ambas as listas. E assim por diante, e assim por diante. Então, quais armas entraram em quais categorias? Bem, para a Marinha dos Estados Unidos da América, havia 4 entradas na categoria de armas pré-1930. Os canhões de 12 polegadas presentes no Arkansas,
Os canhões de 14 polegadas, como encontrados em navios como Nova York, Texas, Arizona, Pensilvânia, etc. Os canhões de 14 polegadas mais recentes, como encontrados nos Tennessees e New Mexicos. Os canhões de 16 polegadas encontrados nos Colorados. E também há os japoneses. O canhão de 14 polegadas, como encontrado nos Kongos, Fusos e I-6, e os canhões de 60 polegadas nos Nagatos. Os britânicos possuem canhões de 15 polegadas, presentes na maioria de seus navios, e os de 16 polegadas encontrados nos Nelsons. Os alemães têm apenas uma entrada aqui, os canhões de 11 polegadas da classe Deutschland. Os russos têm o canhão de 12 polegadas da classe Gungert, e os franceses têm o canhão de 12 polegadas da classe Corby, e o canhão de 13 polegadas e 4 da classe Britannia. Nas armas pós-1930, os Estados Unidos da América têm o canhão de 16 polegadas 45 dos North Carolinas e South Dakotas e o canhão de 16 polegadas 50 dos Iowas. Os japoneses têm os 18 polegadas e um do Yamato. Os britânicos agora têm duas entradas. O canhão de 15 polegadas 42 retorna, levantando a questão se ele não havia sido mencionado anteriormente nas armas pré-1930. Sim, nós incluímos, no entanto, embora houvesse um grau de modernização feito em armas que estavam em navios da Primeira Guerra Mundial, como você sabe, Rainha Elizabeth, Warspite, Renown, Valiant, e essas são as armas que estamos olhando para as armas pré-1930 na Segunda Guerra Mundial. Também há as extensas modificações feitas nas armas do Vanguard e, portanto, efetivamente, a entrada do canhão de 15 polegadas 42 pós-1930 que estamos olhando são as armas do Vanguard, porque elas têm capacidades um pouco diferentes. Para todos os outros, por uma série de razões, a maioria das quais inclui a capacidade teórica, mesmo que nunca tenham sido usados na prática. Quinto, você sabe bem, a guerra não acabou com supercargas, então temos os canhões de 14 polegadas do rei George V e os franceses. Existem os canhões de 13 polegadas da classe Dunkirk e os de 15 polegadas da classe Richelieu. Os italianos têm um par de entradas, os canhões de 12.6 Ribord da Doria e classes Cavour, e sim, eu sei que esses canhões originalmente começaram a vida como canhões de 12 polegadas pré-1930, mas porque eles foram perfurados e reequipados pós-1930, decidi incluí-los na artilharia pós-1930 porque agora são de um calibre diferente. Se tivessem mantido em 12 polegadas, eu teria mantido nas armas pré-1930, mas não fizeram, então aqui estão. Você então tem os canhões de 15 polegadas dos Latórios e, claro, os alemães entrando com o canhão de 15 polegadas e o canhão de 11 polegadas do Scharnhorst. Mas, quando tudo isso foi considerado e a fórmula cuspiu os resultados, bem, alguns dos resultados foram como você esperaria aproximadamente, mas havia alguns problemas maiores. Aqui você pode ver os resultados de dados das armas antes e depois de 1930, e algumas das maiores, se você quiser surpresas, foi que, de alguma forma, as armas de 11 polegadas encontradas na classe Deutschland estavam marcando aproximadamente o mesmo nível que uma arma de 15 polegadas, em um Queen Elizabeth ou Warspite, apenas abaixo das capacidades das armas de 16 polegadas encontradas nos Colorados. E, na verdade, bem acima de algumas armas, como as armas de 14 polegadas encontradas nos Kongos ou nos Tennessees. Tenho certeza que qualquer aficionado naval reconhecerá isso rapidamente. As armas espaciais Graf não eram tão capazes. A mesma história se repete quando você analisa as armas pós-1930, porque de repente as armas de 11 polegadas encontradas no Scharnhorst, na verdade, estão se saindo melhor do que as armas de 15 polegadas encontradas nos Bismarcks, bem como melhor do que as armas de 33,02 cm nos Dunkerques, as de 14 ou 38,1 cm que os britânicos usavam nos KGBs e Vanguard. Na verdade, as únicas armas que pontuam marginalmente mais alto do que as de 27,94 cm encontradas no Scharnhorst neste sistema são as de 38,1 cm do Richelieu, as de 41 cm das classes North Carolina, South Scotia e Iowa, e as de 45,7 cm do Yamato, e mais uma vez, enquanto você sabe, Scharnhorst era um navio bastante agradável. Eu não acho que qualquer historiador sério vai sentar lá e argumentar que Scharnhorst tinha um armamento melhor do que Vanguard ou mesmo Bismarck.
Então, por que foi isso? Bem, eu voltei pelos dados e percebi que havia alguns problemas com eles, não com os próprios dados, e os dados em si eram precisos, mas os problemas eram que eu incluía a taxa de elevação e a taxa de treinamento e a taxa de elevação e a taxa de treinamento. Eles foram incluídos pelas razões que mencionei anteriormente, mas então eu percebi, claro, essas são questões com as torres, não estritamente com as próprias armas, e claro, a arma de 11 polegadas sendo muito mais leve, significava que se você está colocando uma torre em escala de encouraçado em um navio em escala de encouraçado, ou bem um grande casco de cruzador blindado ou pesado no caso dos Deutschlands, claro que vai virar mais rápido, claro que vai elevar melhor, e porque em ambos os casos essas armas estavam marcando o topo da classe nesses fatores particulares, estava empurrando sua pontuação média geral muito, muito alta, desproporcionalmente alta, e, portanto, embora cada conjunto de dados individuais fosse preciso, a escolha dos dados significava que não estávamos obtendo um resultado que alguém reconheceria como algo próximo de credível. Então, minha reação inicial foi então eliminar qualquer dado que estivesse relacionado às próprias torres, então a taxa de elevação e a taxa de treinamento tiveram que ir, e eu também eliminei o alcance, porque, como mencionado anteriormente, o alcance era afetado por quão alto a torre permitia elevar, não necessariamente qual era a capacidade da própria arma, e isso deu origem a este segundo conjunto de dados. Agora isso parece consideravelmente melhor. As armas de 11 polegadas, tanto dos Deutschlands quanto do Scharnhorst, caíram bastante, e o restante dos resultados provavelmente está mais de acordo com o que você esperaria. Mas então eu tive que parar e pensar um pouco, porque eu pensei, ok, eu definitivamente estou mantendo a elevação e o treinamento fora, porque isso é definitivamente um fator das torres. Não. Realmente tem algo a ver com as próprias armas além do seu peso, pois não estamos medindo o peso das armas nesta categoria, mas sim o desempenho delas como destruidoras de navios. Mas e quanto ao alcance? E isso me incomodou por muito tempo, e então eu me lembrei do que eu realmente já expliquei para você neste vídeo anteriormente, que é que, sim, enquanto o alcance está ligado às torres, é definitivamente um fator material em como as armas realmente se saíram na Segunda Guerra Mundial. Houve casos em que alguns navios conseguiam o alcance e outros não, e houve casos em que o desempenho do projétil de um ou outro era ou desligado ou particularmente bom por causa daqueles valores inerentes que falamos anteriormente que vêm com a posse de uma arma de longo alcance, e então eu cheguei à planilha de dados final que se parece com isso, e isso envolve adicionar o alcance de volta à equação. Então, as variáveis finais em consideração são a taxa de fogo, o peso do projétil, o alcance da arma em sua forma na Segunda Guerra Mundial, sua capacidade de perfuração de armadura a 20.000 jardas, o peso da carga explosiva, e então prós e contras foram absolutamente aplicáveis. Agora eu teria incluído, para ser justo, a probabilidade de área circular ou a taxa de 50%, ou seja, alguma medida da precisão da própria arma, mas infelizmente eu não consegui encontrar valores confiáveis, ou em alguns casos quaisquer valores para a maioria das armas eu consegui encontrar para algumas, mas não todas, e portanto seria injusto incluir alguns valores de dados definitivos e então ignorar ou inventar valores para o resto delas. Agora tenho certeza de que esses pedaços de dados existem para cada uma das armas, e eu consegui desenterrar alguns dados adicionais para algumas armas de vários documentos de arquivo, mas suspeito que levaria muito mais tempo para estabelecer isso para todas essas armas, e eu simplesmente não tive tempo para fazer isso. Mas você sabe, se em algum momento no futuro alguém puder surgir com ou me apontar para os recursos necessários para estabelecer os níveis de precisão de cada arma nesta lista, então eu sempre posso incluir isso como outro conjunto de dados, e isso modificará a pontuação de alguma forma novamente, mas em qualquer caso, indo do pior para o melhor na categoria de armas pré-1930, a pior arma que foi classificada foi a arma de 12 polegadas do Corbett's. Provavelmente isso não é uma grande surpresa para ninguém. Os Corbett's não eram exatamente os melhores dreadnoughts do mundo na época em que foram construídos, muito menos na Segunda Guerra Mundial,
E a única razão pela qual essa arma específica está até mesmo no sistema é porque, bem, os franceses tecnicamente colocaram alguns deles de volta online para operações de combate limitadas antes da queda da França. Então eles viram algum tipo de ação, mas com uma pontuação geral de 3,3, eles realmente não têm muito a seu favor. Eles têm a pior penetração de armadura de todas as armas do livro, marcando um 0 absoluto, porque eles têm o valor mais baixo. Eles também não são muito bons com o peso do projétil, o alcance é bem fraco. Eles têm uma carga de explosão ligeiramente acima da média, o que é bastante surpreendente, considerando que é apenas um projétil de 12 polegadas. Isso provavelmente reflete o uso de um projétil mais antigo, que com seu terrível valor de perfuração de armadura, não lhes dá muito crédito. A taxa de fogo deles também é meio que média, mas nada realmente muito notável. Então você tem os canhões de 12 polegadas da classe Gangut, a única entrada dos russos, na verdade, nesta categoria. Você pode se surpreender com o fato de como os russos acabaram na penúltima posição. Você vai me ouvir dizer frequentemente que a arma Gangut de 12 polegadas provavelmente foi uma das melhores armas desse calibre já desenvolvidas. E sim, foi na Primeira Guerra Mundial. Mas existem apenas 3 armas de 12 polegadas nesta lista, e os russos não fizeram muitos trabalhos com as armas Gangut, além de renomear os navios desde a Primeira Guerra Mundial. Então, embora eles realmente tenham uma taxa de fogo relativamente alta, obviamente o peso do projétil vai ser bastante baixo, ainda é, no final das contas, uma arma de 12 polegadas. O alcance realmente a deixa para baixo. A arma russa de 12 polegadas era capaz de massivo alcance, mas a elevação em os navios russos, mesmo que tivessem sido ligeiramente modificados em comparação com o que eram capazes na Primeira Guerra Mundial, ainda não eram tão grandes porque ainda não tinham uma capacidade de perfuração de armadura tão alta. Quer dizer, vem com 2 pontos, 5 de 10, o que para um canhão de 12 polegadas não é realmente tão ruim. Mas reflete novamente que eles não trabalharam tanto nas conchas. A carga da explosão está boa, mas com uma 3.8 é apenas uma boa arma de 31 cm que ficou um pouco para trás. Então chegamos ao último. A arma de 12 polegadas na lista, a que é encontrada no Arkansas. Para ser perfeitamente honesto, não é uma arma tão brilhante na maioria dos sentidos. Seu alcance é o pior, o projétil é bastante leve. É o segundo projétil mais leve nas categorizações e a carga de ruptura também não é nada para se orgulhar. Novamente, não é uma surpresa, é uma arma de 12 polegadas, mas porque os Estados Unidos da América atualizaram seus projéteis perfurantes de armadura. A capacidade de perfuração de armadura da arma de 12 polegadas no Arkansas a 20 mil jardas não é tão ruim. Com 4.3, está apenas um pouco abaixo da média, o que não é ruim considerando que compete principalmente com armas na faixa de 14 a 16 polegadas. E leva vantagem por ter uma alta taxa teórica de tiro, então se o Arkansas já tivesse enfrentado um duelo de encouraçados, poderia ter disparado muitos projéteis antes de algo dramático acontecer. E então, deixando o reino da arma de 12 polegadas, passamos para as próximas armas conjuntas, que são a arma de 11 polegadas no Deutschland e a arma de 14 polegadas encontrada nos padrões americanos anteriores. Agora você pode estar pensando, espere, como essas duas podem ser remotamente comparáveis? Bem, novamente é a tirania de fazer a média dos números. Porque, em termos gerais, essa arma de 11 polegadas no Deutschland realmente não se sai muito bem, tem a concha mais leve, tem a menor carga de explosão, novamente não é surpreendente. Afinal é uma arma de 11 polegadas, sua capacidade de perfuração de armadura é terrível. É levemente superior aos canhões de 12 polegadas nos Corvettes. E tenha em mente que os Corvettes haviam sido aposentados antes do tumulto da guerra. Basicamente, a única razão pela qual está se levantando neste ponto é graças, em grande parte, a uma elevação bastante alta nas torres de armas. A arma de 11 polegadas da Deutschland poderia realmente atirar a uma boa distância e, novamente, sendo uma arma de 11 polegadas, ela tinha uma taxa de fogo bastante decente. Na verdade, tínhamos a melhor 4.3. A arma de 14 polegadas do padrão inicial tem a pior taxa de fogo conjunta, quase o oposto do esperado.
Mas suas capacidades de perfuração de armadura são bastante espetaculares. 7.1 de 10 para a arma de 14 polegadas inicial. A carga de explosão não é particularmente grande. Na verdade, as armas dos Estados Unidos da América geralmente não têm uma carga de explosão tão grande, mas o peso do projétil e o alcance geral são cerca de médios. Então, ambas as armas chegam a 4.3, um pouco abaixo da média geral, e então temos a última arma a marcar abaixo de 5, que é a arma de 13.4 polegadas, na classe Britânia da França. No geral, não é nada particularmente notável. O peso do projétil, o alcance, a perfuração de armadura, todos são relativamente baixos, não são terríveis como algumas das armas anteriores, mas realmente nada espetacular. A taxa de fogo é cerca de média. Mas onde entra novamente, porque está realmente usando um projétil mais antigo, é que tem uma carga de ruptura muito pesada. Então, se com suas capacidades de perfuração de armadura um tanto medíocres, realmente conseguir fazer o seu caminho até o seu navio, esse projétil vai realmente causar uma quantidade surpreendente de dano. Então, com uma pontuação de 4.8 para a arma de 13.4 polegadas, agora passamos para uma pontuação perfeita de 5.0. E esses são os canhões de 14 polegadas mais recentes encontrados nos padrões americanos. Agora, nesses casos, eles realmente têm alguns valores bastante bons. Seu alcance é muito bom. Ainda não falamos sobre as armas de 15 ou 16 polegadas, mas elas têm alcance competitivo. Com pontuação de 7.0, sua 7.9 ou 5.3, o que não surpreende, já que o calibre é mediano. Mas eles são um pouco prejudicados pelo fato de que sua taxa de disparo não é espetacular. E sua carga de ruptura também não é particularmente espetacular, na verdade. O canhão de 12 polegadas no Arkansas tem uma carga de ruptura maior. Na verdade, é o único projétil com carga de ruptura menor que os de 35,56 centímetros dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial. São as armas de 11 polegadas da classe Deutschland, então, infelizmente, isso reduz um pouco a pontuação geral. Então aí está, em 5.0. Então temos as armas de 14 polegadas da classe Congo e o Fujis. Ele supõe, principalmente em relação aos Congos, pois eles realmente os utilizam, resultando em uma 5.5 devido a pontuações médias ou acima da média em quase todas as categorias, exceto na carga de ruptura, que não é particularmente brilhante. Porém, possui uma taxa de fogo e peso de casca satisfatórios. E, em sua forma modificada, tem um alcance bastante bom e, surpreendentemente, também bons valores de armadura física. Então esses são os canhões da classe Congo para você. E então, apenas perdendo uma posição no pódio, são os canhões de 16 polegadas dos Estados Unidos da América, como encontrados nos Colorados agora. Isso não quer dizer que os canhões do Colorado pontuam mal em todas as categorias. Eles têm números de alcance ligeiramente acima da média, na verdade não um alcance tão bom quanto os canhões de 14 polegadas modificados, mas isso se deve ao fato de que esses canhões haviam sido um pouco mais modificados até 1939 ou 1941 do que os do Colorado haviam sido. Eles são um pouco decepcionantes para o seu calibre pela sua carga de explosão, mas ainda é uma média aproximada. Então o alcance da carga de explosão, não necessariamente o que você espera de um canhão de 16 polegadas, mas ainda não é ruim no geral. E os canhões do Colorado realmente lideram a tabela em 2 categorias. Eles possuem o projétil mais pesado da Segunda Guerra Mundial. De todas essas armas, pré-década de 1930, e eles têm a melhor capacidade de penetração de armadura. É só que quando esse projétil de 16 polegadas chega a bordo, não vai causar uma quantidade espetacular de danos comparado a uma ou duas das outras armas que vamos ver um pouco mais tarde, que têm ainda mais espetaculares capacidades de carga explosiva. Mas tudo isso, para ser honesto, provavelmente ainda teria lhe garantido um lugar bastante alto na tabela, se não fosse pelo fato de que, junto com as armas de 14 polegadas dos padrões anteriores, tem a taxa de fogo mais baixa e, infelizmente, é também uma das que mais é respaldada por dados, porque durante a Batalha de Surigao Strait, West Virginia entrou em modo de fogo rápido total, eles foram ordenados a disparar salvas rápidas, ainda assim só conseguiram cerca de um tiro, a pouco mais de um tiro a cada 40 segundos, ou uma salva a cada 40 segundos. Então, se não fosse por isso, tenho certeza de que a arma teria ficado muito mais alta, mas como está, ficou em quarto lugar, perdendo por pouco o pódio, então isso nos leva ao nosso pódio. Armas agora,
na verdade, você tem duas armas compartilhando o segundo lugar com uma pontuação de 6. Ponto 4, e isso são as armas de 16 polegadas encontradas nos encouraçados da classe Nagato japonesa e as armas de 15 polegadas encontradas em quase todos os encouraçados do Reino Unido. Eles têm uma taxa de fogo similar. A arma do Nagato claramente possui um projétil mais pesado. Na verdade, o segundo projétil mais pesado, pouco mais leve que o do Colorado. E o Nagato, em sua forma modificada da Segunda Guerra Mundial, tem um alcance consideravelmente maior. De fato, possui o maior alcance entre todas as armas atualmente consideradas. Mas com tudo isso dito, suas capacidades de perfuração de armadura são apenas cerca de médias, enquanto no caso das armas de 15 polegadas, suas capacidades de perfuração de armadura não são tão ruins, obtendo uma pontuação de 6.7 em 10, o que a coloca na terceira posição, atrás dos projéteis do Congo modificado e dos projéteis de 16 polegadas dos Colorados. O peso do show com o Reino Unido estava um pouco atrás do alcance das armas de 15 polegadas do Reino Unido, quando se fala das variantes da Segunda Guerra Mundial encontradas nos refits Morspite. Queen Elizabeth, Valiant, Renown, etc. é cerca de média, mas o que eleva a arma do Reino Unido apenas um pouco é a carga de explosão, porque tem a segunda maior carga de explosão de qualquer arma na categoria pré-1930, então vai fazer muito quando chegar e com 6.7 de 10 para penetração de armadura. Provavelmente é. Vai fazer isso. E também é uma das armas que realmente recebe uma pequena modificação do impulso pró e contra, porque é realmente uma arma espetacularmente precisa, bem acima da precisão média. E isso é apenas o suficiente para deixá-lo próximo da disputa. Com as armas de 16 polegadas encontradas nos Nagatos em termos gerais, e então, superando ambos por 0.1, estão as armas de 16 polegadas encontradas na classe Nelson. Inicialmente não começa muito bem para os Nelsons, porque eles têm a mesma taxa de fogo que os Colorados, que é a mais baixa. Embora pareça que eles conseguem superar isso um pouco quando lutam contra o Bismarck, levando em consideração o Rodney, mas ainda assim é isso que os números dizem. Mas ao contrário de quase todas as outras armas, apresenta desempenhos bastante sólidos em todas as outras categorias. Agora o peso do projétil não é o maior. Mas ainda é 8.8, é um projétil leve de 16 polegadas, então não é tão pesado quanto o Nagato. Ou as armas do Colorado, mas ainda é um projétil de 16 polegadas, então ainda é bastante robusto. O alcance é bastante sólido, com uma pontuação de 8.6. Sua capacidade de perfuração de armadura a 20 mil jardas, porque é um projétil um tanto leve, não é a melhor, mas ainda é bastante competitivo, certamente melhor que a média. Mas, na verdade, curiosamente, a 20 mil jardas, não, novamente, estritamente no papel. Tão bom quanto os projéteis de 14 polegadas dos Estados Unidos da América ou os projéteis de 16 polegadas. Curiosamente, apesar dos fatos no papel, as armas de Nelson, ou mais especificamente as armas de Rodney, parecem ter superado o desempenho contra o Bismarck naquele confronto. Porém, sem tabulação e quantificação, só podemos nos basear nos dados fornecidos. Mas tem a maior carga explosiva de qualquer arma presente por um longo caminho, com exceção do projétil britânico de 15 polegadas, que é próximo, o que significa que uma vez que esse projétil de 16 polegadas atinge e penetra, se ele penetrar, haverá uma quantidade muito grande de danos feitos nesta categoria, que no geral coloca a arma de 16 polegadas da classe Nelson no topo para as armas de 1930, e assim passamos para as armas pós-1930, né? Então essas são as armas que foram desenvolvidas nos anos 30 e, em alguns casos, tecnicamente até os anos 40, mas são as armas dos couraçados mais modernos que você veria em alto mar na Segunda Guerra Mundial. Então, neste caso, não deve ser surpresa que no final do pacote estão as pobres antigas armas de 12.7 polegadas, reperfuradas nos italianos Dores e Cavour. Vamos encarar, ninguém esperava que eles aparecessem em outro lugar, considerando que, bem, além do Scharnhorst, o próximo menor calibre que aparece é uma
arma de 15 polegadas, mas você sabe, as coitadas marcam 0, ou seja, o mais baixo na categoria para tudo. -1, então eles têm o projétil mais leve, eles têm o alcance mais curto, a pior penetração de armadura, a menor carga explosiva, eles marcam muito bem com um 7 de 10 para a taxa de fogo, mas com uma pontuação geral de 2.4. Bem, eles parecem existir principalmente para servir o ponto de que você realmente não pode tornar uma arma de 12 polegadas competitiva na Segunda Guerra Mundial. Não importa quanto trabalho você coloque nela, então o próximo mais baixo na lista, então novamente, provavelmente não é uma grande surpresa, a arma de 11 polegadas no Scharnhorst é igualmente muito baixo na maioria das categorias. Sua penetração de armadura, 20.000 jardas. Não é... Ótimo. É apenas um pouco melhor do que o das armas Doria Cavor. Sua carga de explosão é literalmente uma questão de menos de um par de libras a mais do que as armas de Doria e Cavor de 12 pontos e 6 polegadas. O peso do projétil é o mais baixo, mas o alcance. E a taxa de fogo é a última um tanto surpreendente, e a primeira, graças à alta elevação das torres, é realmente muito boa. E isso nos traz a uma 4.3. Com um cavalo brilhante, se você está indo para a batalha contra outro navio de guerra, ele provavelmente pode te acertar a uma distância estendida e te encher de projéteis, mas eles realmente não vão fazer muita coisa. Bem, eles podem te irritar um pouco, mas mesmo assim, passando para o que você pode considerar a verdadeira categoria, as grandes armas pesadas. Agora aqui, na verdade, há um grupo bastante apertado de armas. A próxima, com a pontuação de 4.8, são as armas de 13 polegadas nos Dunkerques e realmente apenas prejudicadas pelo seu peso. De casca, é uma arma de 13 polegadas, então, claro, vai ser relativamente leve, e embora sua capacidade de perfuração de armadura seja realmente bastante espetacular para uma arma de 13 polegadas, ainda não é brilhante, comparada a alguns dos outros projéteis em consideração. Aqui, mesmo considerando que alguns dos projéteis vêm de armas bastante poderosas, marcar 3.7 com uma arma de 13 polegadas é realmente muito bom. A carga de ruptura está bem na média, em 5.1. E com o terceiro maior alcance, está realmente apresentando um desempenho bastante credível ali. A taxa de disparo está boa, mas a pontuação geral de 4.8 não é ruim, mas tende para a extremidade inferior do grupo. Também aparecendo com uma pontuação de 4.8 está a arma de 15 polegadas do Litório, o que pode ser uma surpresa para alguns. Para você, mas será relativamente menos surpreendente que a arma do Litório foi comprometida, de certa forma, pelo fato de que era hilariamente imprecisa na maioria das vezes, porque isso realmente não ajuda quando você está tentando, sabe, acertar algo. A explosão de carga também não é espetacular, é na verdade muito baixa. Especialmente considerando que estamos falando de uma categoria que inclui armas de 12 pontos, 6, 11 polegadas e 13 polegadas, e a carga explosiva italiana nos projéteis perfurantes de blindagem. As armas de 13 polegadas e os projéteis perfurantes de blindagem italianos têm carga explosiva baixa, menor que algumas outras armas similares. Mas têm um valor de perfuração de blindagem muito bom de 8.6 em 10 a 20.000 jardas. Surpreendentemente, tem o maior alcance de qualquer uma das armas por aí. Mas está fazendo isso disparando um projétil relativamente leve, mas em uma corrida bastante acirrada pelo meio do pelotão. Infelizmente, sua taxa de disparo geral é a mais baixa de todas as armas. Nesta categoria, a deixa na mão de forma bastante espetacular, o que significa que, com uma pontuação de 4.8, ela só pode competir no geral com as armas de 13 polegadas do Dunkirk em termos de valor absoluto. Certamente, seria muito mais doloroso ser atingido por um projétil italiano de 15 polegadas. Um projétil francês de 13 polegadas é mais provável de atingir você primeiro do que outros tipos de projéteis. Enquanto o pobre velho Latorio mata alguém no próximo código de endereçamento postal. Isso obviamente serve para comprovar que esta é uma medida da utilidade geral das armas, não apenas necessariamente sua capacidade de machucar algo. Se eles te acertarem, tem 49% de chance, então apenas 1% de chance de um ponto. Maior que as armas de Dunkirk e Latorio é a arma de 14 polegadas do rei Jorge V, que tem uma taxa de fogo relativamente decente. O peso do projétil não é tão grande, mas como é uma arma de 14 polegadas, não foi exatamente surpreendente. O alcance é ok, a capacidade de perfuração de armadura de 20.000 jardas não é tão grande.
A carga da explosão é ligeiramente acima da média para um projétil de 14 polegadas, o que é surpreendente considerando que compete com projéteis de 15, 16 e 18,1 polegadas. De fato, tem uma carga de explosão bastante grande, mas o que conseguiu elevá-la à sua posição atual, quase ao invés de talvez deixá-la um pouco abaixo das duas armas anteriores, é o fato de que é realmente comprovadamente uma arma muito precisa. Veja o artigo internacional de navios de guerra. O livro mencionado anteriormente analisa principalmente a arma italiana de 15 polegadas e sua imprecisão, mas também aborda outras armas, descobrindo que a arma britânica de 14 polegadas era uma das melhores. A arma extremamente precisa em relação ao destino dos projéteis. Então, esse aumento de precisão é o motivo de estar aqui e, claro, apesar do Príncipe de Gales ser difamado em sua luta com Bismarck, é um navio novo que marca o primeiro golpe no engajamento, atingindo Bismarck antes de ser atingido. Temos 5 décimos com 5,1. E esta é a de 15 polegadas 42 encontrada no Vanguarda. Agora, algumas pessoas que eu conheço ainda discutirão se a Vanguarda poderia disparar supercargas ou não. Mas, francamente, como eu já disse antes em vários vídeos, um Deca Brown, que era tanto um construtor na Marinha Real, então você sabe que ele realmente sabia do que estava falando, porque ele realmente trabalhou na vanguarda mais cedo em sua carreira e também teve acesso a todos os documentos da Marinha Real e, claro, novamente mais cedo em sua carreira, as pessoas que realmente a construíram. Bem, ele e vários outros historiadores respeitáveis disseram que sim, a vanguarda era capaz de disparar supercarregadores. Seus suportes foram reforçados para isso, mas em tempos de paz, que foi toda a sua carreira, ela não foi equipada com eles e não os usou por causa das preocupações com o desgaste adicional nos canos das armas, mas que ela teria sido equipada com eles em tempo de guerra e isso a tornava bastante única, porque ela era o único navio armado com 15 polegadas que tinha a capacidade de usar os supercarregadores e tinha suas armas capazes de elevar a 30 graus. Então eu vou confiar na palavra dele sobre isso. Acho que estou em terreno bastante seguro e, portanto, usando os valores que ocorreriam se a Vanguard estivesse usando supercarregadores, você descobre que, graças ao seu suporte de arma modificado, ela tem uma taxa de fogo bastante decente. O peso do projétil não é massivamente brilhante, é 3,8 de 10, não é tremendamente ruim, mas existem alguns projéteis muito, muito mais pesados por aí. Novamente, não é nada excepcional para se gabar. Está sendo sustentado pela taxa de fogo, mas a capacidade de perfuração de armadura para um projétil de 15 polegadas está satisfatória, especialmente considerando que é efetivamente uma arma da Primeira Guerra Mundial atualizada. 4,1 sobre 10 a carga de ruptura está realmente ajudando. 5,7 sobre 10 tem um nível similar de carga de ruptura ao de 35,56 centímetros, sendo a segunda maior de qualquer um dos projéteis em consideração. Ela recebe um pequeno impulso no final porque, assim como a arma de 38,1 centímetros na categoria pré-1930, é comprovadamente uma arma espetacularmente precisa. 5,1 temos a Vanguard. Em seguida, com uma pontuação de 5,3, temos a arma de 15 polegadas do Bismarck. Agora, o Bismarck começa forte logo de cara, com uma pontuação de 10 em 10 para a taxa média de fogo. Sim, teoricamente tinha uma taxa de fogo ainda maior do que essa, o qual eu atribuí para os propósitos desta análise em particular, mas como qualquer análise decente dos escaneamentos do Bismarck irá te dizer, a taxa máxima teórica de fogo era algo de um sonho distante, porque tudo continuava quebrando, mas com uma taxa de fogo tão rápida em teoria. Mesmo quando você reduz isso para levar em conta o fato de que, você sabe, você não quer que tudo quebre, então você iria um pouco mais devagar, ainda assim tem uma taxa de fogo muito, muito boa. Então isso é bom para ele, o alcance é bastante decente, o peso do projétil não é espetacular, a capacidade de perfuração de armadura é boa a 20.000 jardas, a carga explosiva está no extremo superior do espectro geral, mas não tão alta quanto alguns dos outros projéteis na imagem, mas sem fraquezas particulares, além de talvez ser um pouco mais leve. Considerando o peso do projétil e a alta taxa de fogo, os canhões do Bismarck recebem nota 5,3 de 10.
E então, quando chegamos ao topo do nosso grupo intermediário, também temos o que tecnicamente são os finalistas empatados em terceiro lugar no pódio. A arma de calibre 45 de 16 polegadas dos navios da classe North Carolina e South Dakota e os canhões de 15 polegadas da classe Richelieu da França. Agora, em comparação, o canhão americano de 16 polegadas tem uma taxa de fogo significativamente melhor do que a arma francesa de 15 polegadas. A arma americana está perto do topo da gama para taxa de fogo, na verdade é só realmente superado pelo Bismarck, mas o francês é um pouco mais lento. O peso do projétil, sem surpresa, super pesado, significa que é o segundo junto com as armas de Iowa, porque estão usando os mesmos projéteis consideravelmente mais pesados que os de Richelieu, mas Richelieu faz um forte retorno com alcance. O canhão de 16 polegadas e 45 não é capaz de ir tão longe quanto o canhão de 15 polegadas de Richelieu. Embora isso esteja bem, em parte se deve à diferença no peso do projétil, pois um mais pesado obviamente cairá mais curto. Mas também Richelieu pode elevar suas armas um pouco mais. A capacidade de perfuração de armaduras de ambas as armas a 20 mil jardas é novamente uma boa pontuação. 6.5 para o americano, 6.2 para o francês, ambos bem acima da média e aproximadamente em disputa um com o outro, com a arma francesa se destacando na carga de explosão. Embora seja uma polegada menor em calibre, na verdade carrega uma carga explosiva consideravelmente maior, um problema característico com a maioria das conchas americanas. E então eles acabam ambos marcando 5.5, para ser honesto, de maneira geral. A arma americana tem características de desempenho um pouco melhores no geral, apenas o francês. Alcance realmente dá um impulso, e o fato de que seu potencial de perfuração de armaduras a 20 mil jardas é amplamente similar também é muito bom. E então chegamos ao segundo e primeiro lugar. Em segundo lugar, temos o canhão de 50 calibres de 16 polegadas encontrado no United States Ship Iowa. Ele tem uma boa taxa de fogo, ele tem um bom peso de concha, é claro. Uma concha super pesada de 16 polegadas, tem um alcance decente, sua capacidade de perfuração de armaduras a 20 mil jardas é a segunda melhor, é bastante espetacular, vai machucar muito, e mesmo que tenha uma carga de explosão um tanto baixa para o tamanho de sua concha, ainda está marcando um 4,4 de 10 lá, então está dentro do tipo de médio aceitável. Então, o que você tem com um canhão de 50 calibres de 16 polegadas é algo que está apresentando performances fortes em praticamente todas as categorias consideradas, com exceção da carga de explosão, e mesmo assim não é terrível. É apenas um pouco abaixo da média para o calibre da concha. Então, sem fraquezas particulares e com muitas forças, o canhão de 50 calibres de 16 polegadas, com uma pontuação de 6,4 de 10, e, finalmente, em termos de canhões de navio de superfície para superfície, bem, só resta um canhão, e esse é o canhão de 18, 2,54 centímetros no Yamato. Semelhante ao canhão de Iowa, ele só retorna uma pontuação mais ou menos e tudo o resto é forte, mas o grau em que esses resultados são fortes é apenas um pouco mais. Sua taxa de fogo de 4,5 em 10 não é espetacular. Há muitas armas nesta tabela que disparam mais rápido, mas ainda é mais do que capaz de acompanhar um ritmo decente, que talvez seja um tiro a cada 30 a 35 segundos, certo? Mas, surpreendentemente, com 18 2,54 centímetros, o peso do projétil é de longe o mais pesado, é o projétil mais pesado que existe. O alcance é apenas marginalmente superado 9,8 em 10 pelo canhão de 38,1 centímetros dos Latórios. Sua capacidade de perfuração de armadura a 20 mil jardas é espetacular, é a maior de todas. E a carga de ruptura, novamente sem surpresa, dado que é um projétil de 18 2,54 centímetros, também é a maior de todas, de longe, dando-lhe uma pontuação geral de 7,8 em 10 e tornando-o, em termos puramente de arma, a melhor arma antinavio de superfície para superfície da Segunda Guerra Mundial. Agora, claro, você tem que levar em conta que quando você está falando sobre nossas duas principais armas do pódio, a de 41 centímetros e 50 e a de 18, 2,54 centímetros, suas capacidades de perfuração de armadura são tais a 20 mil jardas que, materialmente falando, supondo que seu inimigo esteja de lado,
provavelmente não faz uma diferença tremenda qual delas você é atingido. Mas, se você está levando algo que é talvez um dos navios mais fortemente blindados do período, como o Rei George V ou um Yamato, e você o coloca em um ângulo, pode haver uma pequena margem em que a diferença entre essas duas armas pode realmente importar. Mas aí está, 18, 2,54 cm do Yamato, saindo por cima, seguida de perto pela de 40 e 1,50 cm dos Iowas e tudo o mais, meio que tentando pegar os restos depois disso. Então, aí estão minhas descobertas. Deixe-me saber nos comentários abaixo o que você acha. Eu usei os valores corretos do conjunto de dados, eu deveria ter usado outros dados e, se sim, onde posso encontrá-los? Eu deveria ter usado menos dados, você talvez goste do segundo conjunto de folhas que produzi, onde não inclui para o alcance, você acha que eles talvez reflitam a realidade um pouco mais, ou você acha que este resultado é um pouco mais preciso em termos gerais quanto às capacidades gerais das armas? Talvez eu devesse refazer o processo para as armas da Primeira Guerra Mundial, incluindo mais armas de 12 polegadas e algumas analisadas na seção pré-anos 30 que operam sob paradigmas mais antigos, para ver como tudo se acumula. É uma possibilidade para o futuro, eu suponho. Sinta-se à vontade para discutir abaixo por e-mail, Discord, etc. Te vejo em outro vídeo. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários abaixo suas sugestões de naves para analisarmos. Não se esqueça de comentar no post fixado para o dique seco. Perguntas.